Frequência cardíaca do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é uma ferramenta que nós conseguimos saber a frequência cardíaca. É fundamental saber a frequência cardíaca. Frequências menores que 60 batimentos são bradicardias. Entre 60 a 100 batimentos por minuto em repouso é uma frequência normal. E acima de 100, taquicardia. Uma coisa importante, alguns autores consideram bradicardia também uma frequência menor que 50. Ou seja, 56 estaria dentro de uma frequência cardíaca normal. Então, depende muito. Eu utilizo até mais para esse caso. Frequências em bradicardia menos que 60 batimentos por minuto, ou até mesmo esses outros autores utilizam menos que 50. Não está errado. Tá? A gente tem uma duplicidade aí de condutas, de nomenclaturas, de definições, na verdade, na condição de bradicardia. Agora, taquicardia acima de 100 batimentos por minuto em pacientes adultos, né, que estão em repouso. E como é que eu vou calcular a frequência cardíaca? Isso vai depender de uma condição. Você vai avaliar a frequência cardíaca, cálculo da frequência cardíaca, de uma forma que você tem que saber se o RR é regular ou irregular. Pois temos condições que algumas arritmias, algumas condições, você vai ter alteração do intervalo entre os complexos QRS, ou seja, o RR. A gente fala RR porque a onda R é aquela que representa a contração ventricular. E a gente tem formas de fazer. E aqui é muito simples. Eu gosto de fazer da forma primeira, que é dividir pelo número de quadrados grandes. 300 dividido pelo número de quadrados grandes, ou 1.500 dividido pelo número de quadrados pequenos. Nesse caso aqui, a gente tem uma figura mostrando um traçado, tá? Não vou falar para vocês que tipo de traçado é, mas eu tenho aqui, não vem ao caso, temos os intervalos RR aqui. Veja que eles são regulares. O que significa ser regular? Significa que ele não muda a duração, o tempo aqui. Veja que entre eles tem 2 quadrados grandes. Geralmente 2 quadrados grandes sempre. Isso não muda. Por isso, eu posso aplicar a fórmula do cálculo da frequência cardíaca com o intervalo RR regular. 300 dividido pelo número de quadrados grandes. E aqui, 300 dividido por 2, temos 150 batimentos por minuto. Nesse caso aqui, essa frequência de 150 batimentos por minuto é um tipo de uma taquicardia. Aqui a gente está diante de um traçado de flutter atrial, que é uma arritmia, que nesse caso é uma arritmia regular, mas pode ser irregular também, mas uma taquicardia regular com a frequência aqui de 150 batimentos. Toda vez que você vê um eletrocardiograma com frequência em torno de 150 batimentos, lembre, visualizem direitinho se isso não pode ser um flutter atrial. Agora, eu podia usar o número de quadrados pequenos? Podia. Aqui eu sei que cada quadrado grande tem 5 quadrados pequenos de duração. São 5 quadrados pequenos mais 5 quadrados pequenos. Seriam 10 quadrados pequenos. 1.500 dividido por 10 quadrados pequenos, 150 batimentos por minuto. Também você está vendo que dá na mesma. Matematicamente é a mesma coisa. Tem que ser, porque a gente tem que o número de quadrados grandes tem que ser, o número de quadrados pequenos tem que estar dentro do número de quadrados grandes. Isso não tem como a gente errar. Agora, e no caso de uma arritmia que é desorganizado o intervalo RR? Por exemplo, arritmias como a arritmia sinusal, fibrilação atrial, o cálculo da frequência cardíaca muda. E aí a gente vai ter que fazer uma regra de 3. Isso, nesse traçado aqui, vamos observar direitinho para vocês entenderem isso aqui bem calmo. 1 segundo equivale a 5 quadrados grandes. Ou seja, cada quadrado grande tem 5 quadrados pequenos. Cada quadrado pequeno tem 40 milissegundos. No total, um quadrado grande, então, tem 200 milissegundos. 5 quadrados grandes são 5 vezes 200 milissegundos, que dá 1 segundo.
6 segundos são 30 quadrados grandes. Por que 6 segundos fica mais fácil da gente fazer? Por quê? Em 6 segundos você vai saber quantos complexos nós temos aqui. Pontos complexos QRS. Suponhamos que aqui eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 complexos QRS em 6 segundos. Só que eu preciso saber em 1 minuto. Então eu tenho que multiplicar por 10, 6 segundos, 60 segundos, multiplico o número de complexos por 10, para saber em 1 minuto quanto tem. Então, nesse caso aqui, ficou 10 complexos vezes 10, 100 batimentos por minuto. Mas suponhamos que seriam aqui 8 complexos em 6 segundos, eu ia fazer 8 vezes 10. Do mesmo jeito, a frequência seria 80 batimentos por minuto. Entenderam que com RR irregular, eu não posso falar aqui, por exemplo, se eu calculasse aqui, tivesse 2 quadrados aqui, estou dando um hipotético aqui, e falasse que a frequência é 150, 300 dividido por 2, e aqui eu estou vendo que tem 4 complexos, e aqui está dando 75. Não está certo, né, a gente fazer dessa forma. É mais fácil a gente fazer uma média quando o intervalo RR é irregular, certo? Isso aqui é muito importante, muita gente não sabe. Então, isso aqui cai em provas, geralmente em provas de residência médica, a gente coloca questões dessa natureza.